Era aproximadamente final de março, começo de abril. Eu tinha encerrado uma reunião com uma operadora, e para variar, uma reunião que foi bastante desgastante, assim, sabe? E onde não chegamos a nenhum consenso. Aí acabou a reunião, eu sentei na cadeira, falei, puxa vida, será que é só aqui no nosso hospital que isso acontece? Ou será que isso acontece em todos os lugares, em todos os outros hospitais? E daí veio a ideia de montar o primeiro fórum, que acabou acontecendo em maio e que a gente denominou de Brasil Top Hospital. Em tempos de WhatsApp, home office e videoconferências, é até meio nostálgico dizer que a Associação Nacional de Hospitais Privados, ou ANAP, nasceu de alguns telefonemas. Eu falei assim, cara, eu vou listar os hospitais, 25 hospitais do Brasil, tentando contemplar as 5 regiões, né, do país, e tentando lembrar de cabeça assim, os hospitais que realmente tinham um grande nome, tinham, assim, eram referência assistencial, de qualidade. Comecei pelo Einstein, né? No dia seguinte cheguei e falei, bom, como é que eu vou chamar? Não conhecia ninguém, né? No Einstein, enfim. Aí, na época, 2001, maio, abril de 2001, né? Ligando no 102, pedi o telefone do PBX do Einstein e liguei, a telefonista atendeu, falei, eu queria falar com o número 1 do Einstein. E ela falou assim, mas o senhor quer falar com o superintendente, com o presidente do hospital, com o presidente do conselho? Eu falei, bom, vou tentar falar com o presidente do conselho, né? Aí ela falou, então eu vou passar o senhor para a diretoria, é o Dr. Brant. Na diretoria, passaram a ligação diretamente para Reinaldo Brant, então presidente do Conselho da Sociedade Israelita Beneficente Albert Einstein, que nunca tinha ouvido falar do Erickson de Brasília. E o Erickson de Brasília queria convidá-lo para um fórum do qual ele também nunca tinha ouvido falar, o Brasil Top Hospital. Eu falei, pois é, e o Círio já confirmou a presença e eu queria saber se vocês vão. Aí, obviamente, eu chamo que isso é uma mentirinha do bem, né? Porque o Círio não tinha confirmado. Era o primeiro lugar que eu estava ligando, era o Einstein. Mas o Dr. Brant, acho que gostou da conversa e falou assim, não, nós vamos, pode confirmar. Mas espera aí, será que o Einstein só aceitou porque o Círio tinha aceitado, porque o Oswaldo Cruz, o 9 de julho, o Moinhos de Vento e o Mater Dei tinham aceitado e por aí vai? É claro que não foi só isso. E para entender, te convido a dar um mergulhinho nos anos 1980 e 1990. Nos Estados Unidos, na década de 90, já avançava fortemente o processo de consolidação, particularmente de hospitais. Essa consolidação era uma resposta que os hospitais norte-americanos haviam encontrado para poderem negociar numa posição mais vantajosa diante das suas fontes pagadoras, ou dos vários tipos de sistema de saúde, de convênios que havia por lá. E a preocupação do Erickson e a preocupação dos dirigentes dos vários hospitais no Brasil era de que, muito provavelmente, esse mesmo processo estava começando a se replicar aqui no Brasil. E eram também, por conta disso, aquelas instituições que perceberam, na minha visão, de que o mercado ia mudar à medida que, naquele instante, a gente também se deparou com a criação, em 98, ou seja, 3 anos antes, da lei de regulamentação do mercado privado de saúde na área de medicina suplementar, né, a chamada lei dos planos de saúde, a 9656, e 2 anos depois, ou seja, 1 ano antes da nossa fundação, a gente teve a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que foi um indicativo de que o mercado deveria mudar, que a gente deveria ter uma certa profissionalização a partir de então. Se a gente voltasse um pouco mais de uma década, tivemos o Código de Defesa do Consumidor, que foi um avanço, foi uma conquista do consumidor de uma maneira geral. Em 94, nós tivemos o Plano Real, o que obrigou uma mudança completa
na forma de gestão das instituições de saúde, quer dizer, o ganho inflacionário deixava de existir, o sistema também era pautado por isso, para dar início a uma nova forma de trabalhar e se relacionar, aprendendo a conviver com a estabilização econômica. Já deu para perceber que aquela mentirinha inocente contada pelo Erickson era a faísca que faltava para, no meio desse caldo efervescente de mudanças econômicas, fundar uma associação que representasse os hospitais privados no país. Foi assim que, em maio de 2001, aconteceu o Brasil Top Hospital, evento onde foi assinada a Carta de Brasília. E este é o primeiro dos nossos 20 marcos. Ok, os hospitais precisavam mesmo se organizar para fazer frente à regulamentação das operadoras de planos de saúde e aos avanços da saúde suplementar no Brasil como um todo. Mas, entre aceitar o convite para um evento de 3 dias em Brasília e fundar uma associação representativa, há uma grande diferença. Como isso aconteceu então? Bom, era um clima extremamente amistoso, onde líderes de várias instituições estavam ali reunidos, né, se hospedaram na véspera, na Academia de Tênis de Brasília, e, na verdade, nós não sabíamos muito bem o que iria acontecer. Mas o dia já começou muito bom, o dia começou muito agradável, e logo cedo, algumas das pessoas, inclusive eu, saímos para caminhar e nos encontramos, nos cumprimentamos, né? E estava aquela expectativa de alguma coisa diferente, como realmente foi. E no dia seguinte, a gente teve várias palestras para aquecer dos próprios representantes dos hospitais. Aí, a partir desse momento, né, depois desse aquecimento, a gente separou em 3 grupos dos hospitais, né, fizemos uma mescla dos hospitais de região, e eles foram para o que a gente chamou de clínicas, né, e onde eles tinham algumas dúvidas, alguns questionamentos que precisavam ser respondidos, e trazer as soluções dessas clínicas compiladas para fazer uma apresentação final. Eu fiquei muito orgulhoso de ser convidado para essa instituição, e pelo trabalho que eu vinha desenvolvendo, eu tive a honra dele me pedir para falar sobre atendimento humanizado na era da informação. Eu acho que isso era uma missão bastante instigante, porque naquela época não havia tanta abordagem nesse tema como hoje já é quase que mais comum se falar disso. De fato, eu fui representando um hospital, né, a Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde eu trabalhava, mas, dada uma particularidade do que eu fazia naquela ocasião, eu presidia o Sindicato de Hospitais Clínicas do município do Rio de Janeiro, o Sindirio, e na conversa com o Erickson, na ocasião, eu me lembro que a gente falou um pouco sobre o que nós vimos fazendo à frente do Sindirio, e aí ele achou interessante fazer disso um dos temas a serem apresentados lá no Brasil Top Hospital. A gente ficou no último dia elucubrando lá que nome que nós vamos dar para isso daqui. Tem que criar alguma coisa que seja permanente. O evento foi muito bom. A gente não pode perder essa oportunidade de dar continuidade nisso. Quer dizer, foi uma coisa muito, muito interessante mesmo. Consegui reunir pessoas aqui de São Paulo, da Bahia, de Minas, enfim, do Brasil todo, né? E nasceu a ANAP, nasceu esse nome bem interessante, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados do Brasil, né? E a partir daí eu acho que foi um substrato legal assim para a criação da ANAP, sabe? Bom, nós temos que ter a nossa entidade. Acho que era um grande discurso. A nossa entidade que vai defender os interesses dos hospitais privados especificamente, vai desenvolver a qualidade no país, vamos trazer as certificações internacionais para o Brasil, diferenciar. Sabe, tinha um discurso legal, sabe? E o discurso por trás ele tinha uma intenção, que era a qualificação do serviço e a venda de serviços qualificados a preço justo para o mercado. Esse o Brasil Top Hospitals foi organizado
Na base de telefonemas para PABX de hospitais, nada como selar um pacto de união e compromisso em prol dos hospitais privados e do desenvolvimento da saúde suplementar por meio de uma carta. E assim, a ANAP já nasce com direitos e deveres que extrapolam as paredes dos hospitais e alcançam todo o setor de saúde. Fazer com que os ganhos com a qualidade dos seus serviços cheguem ao maior número possível de cidadãos. Levar as lideranças desses hospitais a assumirem o compromisso de melhorar contínua e sistematicamente a saúde brasileira. Agregar a cultura brasileira à saúde como um valor maior. Atuar por todos os meios no sentido de racionalizar e otimizar os recursos disponíveis para a operacionalização do sistema de prestação de serviços médico-hospitalares. Eu acho que foi uma sintonia, uma sinergia de desejos, de construção, que fez com que a gente assinasse aquele documento com a certeza, ou ao menos, no mínimo, a confiança de que o propósito era o mesmo e de que aquilo era possível. Então, tinham mais de 20 hospitais ali representados, grandes hospitais, né, que tinham algo de valor muito forte em comum. E a gente olhou e falou, olha, não tenho dúvida que isso aqui, isso tem que ficar, isso tem que ser perene, né? Então, acho que a assinatura da Carta de Brasília significou um compromisso e uma crença de que aquilo era possível. Diante da nossa realidade, a gente atendia planos assim, intermediários para superiores. Então, nós tínhamos essa consciência, esse foi um dos itens, né, da Carta, que nós precisávamos ampliar esse acesso, trazer mais pessoas para poder usufruir da nossa qualidade, de tudo que a gente tinha conquistado, de todo o investimento na qualidade, na segurança. Nós éramos ilhas, habitados naturalmente por ilhéus que, eventualmente, se encontravam e que dependia muito do prestígio social de alguém que empurrava a porta do maior, um hospital que tinha abertura dentro dos hospitais, principalmente, e muito principalmente, dos hospitais importantes de São Paulo. Todos nós queríamos uma oportunidade para conversarmos, para trocarmos, para avançarmos, para sair cada qual da sua marcha de partida. E todos nós ali naquele momento sentíamos as dificuldades que a gente tinha e que eram as mesmas, né? Exatamente de poder ter essa representação, inclusive em termos públicos, no próprio governo, nas linhas, inclusive, que existem nos poderes legislativos, né? Várias ações correndo no Congresso, enfim, e que não tinha participação nenhuma forte das nossas instituições. E aí eu acho que ficou muito fácil, porque foi um evento que, além de ser bem participativo, né, ele foi informal, no sentido que deu para que todos tivessem voz, né, no momento, e que pudessem trazer realmente os seus anseios. Acabou tendo um sucesso enorme, os grupos de trabalho, eles trabalharam bastante, essas pessoas que nós levamos, foi muito bom, porque acabou havendo uma troca muito grande no segundo escalão, e a gente participou lá o tempo todo, lá, enfim, fizemos contatos, etc. Aquele grupo de pessoas que chegaram de vários lugares, diferentes, com culturas diferentes, com hospitais diferentes, com propósitos talvez até diferentes, se reunissem e conseguissem produzir ideias boas. Então, a partir desse momento, notou-se que dentro daquele conjunto absolutamente heterodoxo de hospitais de várias regiões do país, com objetivos muito distintos, havia uma coisa muito em comum, que era esse foco e essa vontade de trabalhar e aperfeiçoar cada vez mais a qualidade assistencial desses hospitais,
como forma de atender as comunidades às quais esses hospitais serviam. E foi um momento muito rico, né, o chamado Brasil Top Hospitals, né, foi o nome do evento, porque, primeiro, foi possível que nós nos conhecêssemos pessoalmente, né, os dirigentes de muitos dos principais hospitais brasileiros, né. E aí, a partir dali, no encerramento daquele evento, houve uma assembleia. Nessa assembleia foi designada uma comissão de alguns membros, né? Eu fui designado para representar a região de Minas Gerais, e a partir daí nós começamos uma comissão, na verdade, para estudar a oportunidade da criação de uma associação de hospitais. No contexto das nossas discussões, eu acho que ficou claro que seria interessante que, de alguma forma, nós estivéssemos juntos, para que a gente pudesse, entre aspas, enfrentar esse novo mercado. Tanto é que isso redundou na assinatura da Carta de Brasília, e já nesse momento, nós tínhamos, então, o embrião da ANAP. Nascida, batizada e documentada, era a hora, então, de estruturar essa associação. Mas essa história a gente conta no próximo episódio. Foi dentro da ANAP que foi desenvolvida a ideia e a necessidade de se estabelecer programas de qualidade e de certificação. Isso vem já do DNA da ANAP, isto era uma grande novidade na época.